Pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma avaliação rápida aqui do que eu percebi, tá? Da minha percepção sobre as coisas que aconteceram hoje no dia, mais precisamente a saída do ministro Sérgio Moro e a live, porque não dá pra chamar aquele negócio ali de pronunciamento, que o Bolsonaro fez para poder se desculpar. Eu vou mostrar algumas coisas, a Globo aí já fez parte do que eu faria, né, se eu tivesse os dados, mas de qualquer forma a Globo mostrou de algumas coisas que o Sérgio Moro tinha para poder já desmentir essas questões relacionadas aí ao que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro fez uma fala extremamente vazia, longa, né? Desgastante, prolixa, sem fundamento, sem base, sem argumentação nenhuma, desculpando-se o tempo todo pela falta de caráter dele, de quem o cerca. Além de, porque essas faltas de caráter, essas falhas que ele foi cometendo, já foram mostradas ali, aquelas desculpas que ele estava dando já foram mostradas pela mídia, mas principalmente pelas investigações das polícias civis do Rio de Janeiro e a própria Polícia Federal, né? Então tem um monte de coisa que ele trouxe ali, que era mais desculpas mesmo para poder mostrar para quem ainda o segue cegamente que ele estava com a razão. E alguns vão acreditar, mas boa parte agora da popularidade dele, que aí se mantinha presa ao Moro, que era ligado ao Moro, ele provavelmente vai ter que arcar agora com essas consequências, né? Moro não é confiável, pessoas. Eu não estou colocando aqui de forma nenhuma, vocês vão ver uma defesa do Moro aqui. Ele não é confiável, mas ele não é burro. Ele não é burro, pelo menos tanto quanto o Bolsonaro. Tudo bem? Só para a gente entender. Por outro lado, ele é provavelmente o candidato ideal da Globo. É o candidato ideal dos empresários, inclusive, que apoiaram o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai sentir agora também na pele, mas aquele Brasil 200 lá, que era provavelmente composto ali de grandes empresários que bancaram a campanha do Bolsonaro durante 2018, que aquelas denúncias de envio em massa de fake news, talvez esteja ligado diretamente a esses empresários que estão lá naquele grupo Brasil 2000, tá bom? Instituto Brasil 2000, como eles chamam, ou 200, alguma coisa assim. Mas olha só, uma das coisas, e aí é importante ter essa ligação, saber, né? O Moro fez todas as atitudes bem metodologicamente, né? Ele teve todas as atitudes, fez todas as escolhas dele de forma metodológica. Eu falava isso hoje de manhã, assim que ele apareceu, e ele começou a falar, eu estava dizendo para a Cristiane, minha esposa, o seguinte: ele tem provas e ele não é burro, ele já caiu em uma situação aí com as questões relacionadas ao WhatsApp, mas ele tem alguma coisa por trás. Talvez, e aí eu digo talvez, porque não dá para também sair só chutando as coisas, ele já tenha gravado, ele tenha feito algum registro de todas as conversas que o Bolsonaro teve com ele, possivelmente, inclusive, usando a própria estrutura da Polícia Federal para manter se dentro de uma segurança que ele precisava, ele sabia que precisava, porque o Bolsonaro nunca foi confiável, né? Então, são as coisas que a gente precisa falar. Nesse sentido, a fala do Bolsonaro que é vazia, é oca, sem nenhuma algo que se preste ali a ser realmente confiável. Moro também não é confiável, é uma pessoa que sempre trabalhou. Eu queria fazer uma avaliação semântica, vamos dizer assim, né? Uma avaliação mais relacionada às falas do Bolsonaro. E aí ele já começa a primeira frase dizendo assim, tentando dar um tom messiânico, uma ideia bíblica, porque ele sabe que ele vai precisar dessas pessoas que o seguem cegamente. De qualquer forma, estão mais ligados às religiões evangélicas e alguns da religião católica, são essas pessoas que não fazem questão de pensar por si e aí às vezes fazem coisas que talvez não fariam em outro momento, né? Então o tom messiânico, o tom bíblico, o tom crístico, olha, eu fosse ser traído, eu vou lá na frente ele diz, olha, eu falei para os deputados
que hoje alguém ia falar tal coisa. É meio tipo aquele discurso de Jesus sendo traído por Judas, aquele discurso de que eu sou um coitado, eu estou aqui brigando, dando minha vida, como aqueles memes idiotas dele sangrou pelo Brasil. Basicamente ele trouxe essas questões relacionadas a esse tipo de pessoas que distribuem isso, para essas pessoas poderem acreditar nele. Então, essa ideia de transmitir ali uma divindade, um certo messianismo, é justamente para trazer essas pessoas que acreditam nele a partir principalmente da visão religiosa e da escolha religiosa, tá bom? Ele aproveita ali para colocar os rancores dele contra o Moro, porque ele sempre, o Bolsonaro demonstra uma certa inveja, e aí a gente percebe isso toda vez que alguém começa a sobressair um pouquinho mais que ele começa a ter problema. Foi assim com o Mandetta, mas foi assim com alguns outros personagens aí do governo dele. Ele tenta colocar que o Moro se sempre achou uma estrela, e é verdade, isso não é mentira, e o Moro provavelmente tenha ignorado ele no aeroporto, como ele coloca, então ele traz coisas que são pequenas, justamente para mostrar esse rancor, mas também dizer que o Moro que não é humilde, né? Então tem toda essa questão colocada aí, que é bom a gente ouvir com profundidade para entender melhor. Tentou intervir na superintendência da Polícia Federal, sim, de vários estados, principalmente no Rio e parece que no Ceará, que ele mesmo cita, mas parece que também houve ali uma outra tentativa no Amazonas, mas de qualquer forma ele tentou fazer a intervenção e a interferência direta nas polícias e nos seus diretores e superintendentes, tá bom? Então isso é muito claro. Lógico que ele tem o direito de trocar o diretor, sim, a prerrogativa é dele, é uma prerrogativa do cargo, mas não foi isso que aconteceu. Nessa questão, ele tentou não abrir mão da figura do Moro perto dele, porque ele precisava de curva, né? Vamos pensar assim, de um gráfico lá em cima, dentro das pesquisas. E aí o Moro garantia para ele e a gente vai ver provavelmente aqui nos próximos meses, próximas semanas, que ele faz uma queda provavelmente principalmente por causa dessas pessoas aí. Ele vai jogar muito agora fake news, muitas coisas vão ser jogadas nas redes sociais, é bom tomar cuidado, muitas mentiras, vão tentar fazer o Moro parecer o Che Guevara, tentar fazer o Moro ser um comunista, como todo mundo que se afasta do Bolsonaro, Joyce, Halsemann, Dória, agora virou comunista, então todas as pessoas que passarem por outro lado, do ponto de vista dele, sim, vão ter essa visão aí ampliada para o comunismo, né? essa jogada aí para o comunismo. Ele sempre aparelhou as estatais, daí está cada vez pior, porque o aparelhamento dele não é com civis, que é pior ainda, né? É com a galera aí que a gente tem que sim ter cuidado, tem que ter muita preocupação, que são os militares. É uma das coisas que a gente precisa ficar de olho. Uma outra coisa que é importantíssimo a gente entender, ele acha que acabou com a corrupção colocando os amigos dele na Petrobras. A gente só vai saber disso, galera, daqui a um tempo, né? Porque é um ano só. A gente já viu ali algumas coisas que lá no início, algumas complicações que ele pode ter, mas agora, por enquanto, a gente só vai realmente ter alguma ideia central, geral, dessas mudanças que ele fez nas estatais e nos setores, nos ministérios, daqui a um ano ou dois, quando realmente a mídia vai se aprofundar, quando realmente o TCU vai fazer alguma coisa, quando realmente a Polícia Federal vai perceber algumas intervenções indevidas, né? Então isso é muito importante a gente entender. Ele pediu segundo ele, na própria live que ele fez, né, no pronunciamento, live pronunciamento, ele pediu para a Polícia Federal intervir no processo que ele fala que foi do crime contra ele, só que toda a mídia, mas todo mundo percebeu logo em seguida que quando a Polícia Federal, que estava sob o comando dele, disse que não tinha ligação do Adélio com ninguém, que as polícias civis que estavam cuidando disseram que não tinha ligação com outra pessoa, que foi um lobo solitário, vamos dizer assim, o Adélio, ele simplesmente também não recorreu. Os advogados dele não recorreram. Isso a gente bateu bastante. E aí também trouxe
todas aquelas desconfianças ali, todas aquelas teorias de que aquela facada podia não ter acontecido de verdade. Isso é muito importante a gente entender, porque dentro dessa situação, e talvez é mais importante ainda perceber essa nuance, os filhos dele estiveram no mesmo no mesmo stand de tiro, ou na mesma empresa que vendia cursos e treinamentos de tiro, com Adélio poucos dias antes lá. Então estava muito próximo ali. Então não ficou claro exatamente o que aconteceu ali, mas o Adélio não só passou em situações próximas de situações onde os filhos dele estavam, como também tentou ser ligado às esquerdas, sendo que ele não tinha nenhuma ligação mais com a esquerda, né? Agora, é muito importante aquele lance do porteiro que ele tenta. Teve, sim, o Carlos indo lá, mexendo numa portaria, mexendo numa prova, e ninguém falou nada. Parece que eles podem fazer tudo. Só que tem uma coisa que ele não disse ali também, que foi o fato de a Polícia Civil, e se eu não me engano a Polícia Federal, na época também, disse que aquelas ligações, aquela lista de ligações foram adulteradas, tá bom? Aí ele vem falando um pouquinho para poder defender a família e se colocar como vítima, e ele faz isso todo o tempo durante o pronunciamento. Ele traz a ideia de que a família da Michelle era uma família legalzinha, porque ele não sabia de nada. Um tio miliciano, uma mãe traficante, uma avó, se não me engano, que tinha cometido um crime aí de falsidade ideológica, mas pode ter muito mais do que isso dentro da família da Michelle, né? A gente não sabe, inclusive, se a Michelle tem alguma ligação com alguns crimes nesse sentido, a não ser, além do crime lá de receber o dinheiro do Queiroz, que é uma coisa que tem que se investigar, sim, muito claramente. Apesar dele ter dado aquelas desculpas de que o dinheiro ele deixou no Rio e ele não ia voltar no Rio para pegar o dinheiro e colocar na conta dele e mandou direto para a conta da Michelle. É muito esquisito esse tipo de coisa, né? Aí ele vem tentando colocar aquela família de que o filhinho dele é um garanhão, que de novo, né? Ele tentou fazer isso naquela época, pelo medo, provavelmente, do moleque ser homossexual, ou ter alguma ligação, sim, porque houve, durante esse período, muitos memes, muitos áudios falando que as meninas falavam que era mentira, que ele era gay, essa coisa toda. Então ele vem ali tentando limpar a imagem de todo mundo que pode ser jogada dentro de uma fogueira pela Polícia Federal agora, que o Moro pode ser que tenha provas e apresente mais tarde isso aí. É arriscado para o Moro? Mas aí vai ficar daquela mesma forma como foram as decisões do Moro como juiz, que simplesmente a gente abre mão das ilegalidades do Moro para poder vangloriar, deixar ele se vangloriar em cima das ações dele, né? Então isso é importante que a gente fique de olho para não ficar sendo mais massa de manobra lá na frente. Aí ele traz a ideia dessa família perfeita e tal, que os filhos deles são pessoas legais, são pessoas que não são desonestas. A gente não pode confiar muito nisso, porque tem um monte de possibilidade do Eduardo estar sendo ligado aí na CPI das fake news e ser crime feio que ele fez, né? O Carlos, a gente imagina que tem um monte de outras coisas também que estejam ligadas ao Carlos Bolsonaro. Ele demonstra uma falta de escrúpulos muito grande o tempo todo, e ele não tem nenhum receio de fazer as coisas fora da lei. Isso demonstra. Talvez, como foi aventado muitas vezes aí, a possibilidade do Carlos estar ligado diretamente à morte da Marielle também pode existir. Então a gente tem que esperar agora, mas talvez o Moro tenha isso na mão. E isso é importante a gente ver também, que a PGR já está ameaçando, ver se ele cometeu algum crime, de fazer investigação em cima do que ele falou. E isso é importantíssimo se acontecer. O STF talvez possa pedir aí direto uma investigação, porque é uma investigação em cima da família presidencial, né? E aí liga direto ao presidente. Ele começou a falar daquelas ideias de que o Queiroz, mesmo sendo criminoso, mas o que ele pode fazer se a pessoa é criminosa, mas é amiga dele? Ele já começou a tentar se limpar ali naquela história, né? Ele já tinha jogado
com esse mal-estar com o Moro, a partir da indicação lá com a Isabó, né, que é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, porque é uma pessoa que vem aí de estudo, de pesquisa, é uma pessoa que tem um conhecimento bem profundo de forma acadêmica, e o que bloqueou foi a gritaria, né, vinda do gado, do pessoal que não está nem aí, que acredita em tudo que ele faz, mas aquela ideologia estúpida que eles chamam de ideologia de gênero, que bloqueou aí provavelmente a subida da Isabó para ajudar o Moro. Inclusive podia ter facilitado um monte de coisas, podia ter mostrado para a gente um monte de formas de pensar diferente, porque ela tem capacidade para isso. E aí ele jogou com isso, que lá já teve esse probleminha, porque ele jamais deixaria alguém daquele perfil ser parte do governo dele, que é um governo aparentemente são, né? São e santo, né? Que isso é o pior. Aí, eu vou falar um pouquinho, porque como eu vi agora há pouco o depoimento dele, tem uma outra coisa que é muito importante que a gente veja, que é a forma com que ele lidou, e aí ele não faz questão nenhuma de falar sobre isso, com a tentativa de tirar a autonomia da Polícia Federal e do Moro. O Jornal Nacional mostrou para a gente uma reportagem hoje que mostra que o Moro vem trazendo ali algumas questões ligadas ao Bolsonaro, e isso é importantíssimo que a gente entenda. E aí, pessoal, como o Moro sentindo-se ofendido, né, jogado às traças, sozinho ele não tá, porque tem aí um monte de empresários com certeza que vão trabalhar com ele, e aí o que ele fez? Veio aqui e soltou as broncas dele, que não está errado, já que ele fez tanta coisa ilegal de grampo em algumas situações, mas também ele foi pego aí no escândalo do Telegram aí pelo Intercept com várias mensagens, e ele sabe que isso aí também o ajudaria. Então o Moro é um grande expert nessa situação, essa situação que levou ele a tomar na cabeça, também estão ajudando agora a fazer com que alguns tomem na cabeça. Vejam a mensagem aí da Globo, né, da forma que foi feita. Ele primeiro é chavecado pela Carla Zambelli, ele praticamente ela implora para que ele aceite um determinado diretor, porque o Bolsonaro provavelmente estava pressionando e usou ela como uma ferramenta para fazer o convencimento do Moro. E aí nós temos esse diálogo aqui. Veja só, ela pede por favor para que se aceite um outro nome oferecido aí pelo Bolsonaro, possivelmente. Que se está ligado ou não ao bolsonarismo, está ligado ou não à sacanagem, a gente não sabe, mas ela vai pedindo. E aí ela se dispõe a dar garantia, na verdade, de que ele vai para o STF de setembro. Eu não sei o que estão prevendo, né? Mas é isso que ela está dizendo. E ela que se compromete a correr atrás, aí, pedir para o JB, ou Jair Bolsonaro, de fazer as coisas do jeito que ele tinha prometido. Ou fazer ele prometer a colocá-lo lá de qualquer forma, não é isso? E aí ele fala que não está à venda. E essa fala pode ser uma fala muito importante para a gente, porque essa fala pode ser a fala que vem mostrar que ele estava preparado para aquilo lá. Né? Então ele só colocou isso com certeza porque ele saberia que talvez poderia usar nesse momento, a possibilidade de usar isso aí. Né? Na outra conversa, aí já é uma conversa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro vem falando justamente dessa situação. Quando ele vem e diz para Moro que existe aí uma necessidade da troca do secretário, porque o secretário está fazendo coisas que ele não está gostando, então o Moro acaba gravando também e mantendo essa conversa gravada dessa forma que está aí. Então, ó, ele manda para o antagonista, né? O antagonista, todo mundo sabe, é a Relações Públicas, é um site, um blog de Relações Públicas do Moro e da Lava Jato.
Qualquer coisa que aconteça no Brasil, se afetar o Moro, o antagonista vai tentar protegê-lo. Todas as formas, pegue todas as matérias não, todos os pequenos textos, né, porque eles escrevem para pessoas que não gostam de ler. Todas essas questões eles colocam de uma forma que é para proteger o Moro, todas. Então ele tem aí uma linha de ataque ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, e eles têm lá naquele blog uma forma de manter o Moro, a imagem do Moro, sempre em voga no decorrer. E aí está mostrando que o Bolsonaro mostra uma matéria do antagonista, que existem vários deputados da linha da mesma linha ideológica que o Bolsonaro, 10 ou 12, eles falam na matéria. E aí, gente, o Moro fala que mostra para o Bolsonaro que não tem nada a ver com a Polícia Federal, que aquilo lá está sendo feito pelo STF. Mas ele cobra, a partir dessas investigações, ou seja, tentando proteger esse grupo de amigos dele, provavelmente, que o Moro troque o Valeixo ali por outro secretário que o Bolsonaro exige, tá bom? Então, a conversa que eu queria ter com vocês é essa. Eu pretendo que a gente possa desenvolver essas conversas por aqui para poder entender melhor das questões políticas, do que está relacionado, que está por trás, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Amanhã a gente vai ver, provavelmente, é um sábado cheio tanto para o Bolsonaro quanto para o Moro, e vai rolar muita água ainda por aí, tá bom? Por baixo dessa ponte aí. Vem conversar comigo, vamos bater papo sobre isso, tá bom? Um abraço, gente, até mais.